Na antiga terra de Israel, onde as colinas verdes e os céus azuis refletiam a majestade do Criador, vivia Eliseu, um profeta escolhido por Deus. Ele havia herdado o manto de Elias, seu mestre, e com ele, uma porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu caminhava com passos firmes, levando consigo a presença e a autoridade do Altíssimo. Após ter testemunhado a ascensão de Elias em um redemoinho, Eliseu iniciou sua jornada para Betel, um lugar conhecido por sua idolatria e rebeldia. O sol brilhava alto, e o profeta caminhava imerso em pensamentos sagrados. De repente, as risadas ecoaram pelos vales, rompendo a tranquilidade do momento. Um grupo de jovens saiu da cidade, suas vozes cheias de escárnio e desdém. "Olha, o careca está vindo, suba careca, suba!" gritavam, suas palavras pingando veneno e zombaria. Eles não estavam apenas ridicularizando a aparência de Eliseu, mas desafiando a própria autoridade divina que ele representava. A zombaria deles era um reflexo do coração rebelde de Betel, uma afronta direta ao Senhor. Eliseu parou e olhou fixamente para os jovens. Seus olhos, outrora suaves e compassivos, agora ardiam com a justiça divina. Ele levantou as mãos ao céu e, com uma voz firme e resoluta, os amaldiçoou em nome do Senhor. A terra pareceu tremer sob seus pés, e o ar ficou carregado com uma sensação de temor sagrado. De repente, dos bosques sombrios que margeavam a estrada, surgiram duas grandes ursas. Os jovens, que antes riam e zombavam, agora gritavam em terror. As ursas, movidas pela justiça divina, avançaram sobre eles. Em meio ao caos e ao pânico, 42 jovens foram abatidos, suas vozes de escárnio silenciadas para sempre. O silêncio que se seguiu era profundo e pesado. A notícia do evento se espalhou rapidamente por Betel e além, carregando consigo um aviso solene: Deus é santo justo, e não tolera o desrespeito e a irreverência. Aquele incidente, embora terrível, serviu como um lembrete poderoso do poder e da autoridade de Deus. Eliseu, com o coração pesado, continuou sua jornada. Ele não se regozijava na destruição dos jovens, mas compreendia a gravidade de seu chamado. Ele sabia que cada passo que dava era guiado por Deus, e que seu papel era ser um instrumento da justiça e da misericórdia divina. Por onde passava, as pessoas agora olhavam para Eliseu com reverência e temor. A história das ursas tornou-se uma lição viva, uma chamada à santidade e ao respeito pelo sagrado. Eliseu continuou a realizar milagres e a pregar a palavra de Deus, seu coração sempre voltado para o Senhor que o guiava. Vamos nos debruçar sobre alguns ensinamentos dessa passagem tão intrigante e fascinante, pois nos dias de hoje esse fato não seria comum. 1. O respeito pela autoridade divina. A vida de Eliseu, um dos grandes profetas de Israel, é um testemunho claro e poderoso da autoridade divina. Escolhido por Deus para suceder o profeta Elias, Eliseu foi dotado de uma porção dobrada do Espírito de Deus, manifestando essa autoridade através de numerosos milagres e atos proféticos que evidenciam a presença e o poder de Deus em sua vida. Eliseu foi chamado enquanto lavrava os campos de seu pai. Elias, seguindo a ordem de Deus, lançou seu manto sobre Eliseu, um gesto simbólico que indicava a transferência de autoridade profética. Eliseu respondeu imediatamente, deixando tudo para seguir Elias. Este ato de obediência inicial é um prenúncio da submissão total de Eliseu à vontade de Deus, essencial para a autoridade que ele exerceria mais tarde. Antes de ser levado aos céus, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido ousado que refletia seu desejo de cumprir a missão divina com ainda mais poder e eficácia. Deus honrou esse pedido, concedendo a Eliseu uma autoridade espiritual que se manifestaria em muitos milagres extraordinários. A autoridade divina na vida de Eliseu é talvez mais visivelmente demonstrada pelos milagres que ele realizou. Entre os mais notáveis estão: a purificação das águas de Jericó. Eliseu transformou águas poluídas em fontes saudáveis, salvando uma cidade inteira de uma crise. Este ato sublinha a capacidade divina de trazer vida e restauração. O aumento do óleo da viúva. Em um ato de compaixão, Eliseu multiplicou o óleo de uma viúva endividada, permitindo que ela pagasse suas dívidas e sustentasse sua família. Este milagre é um testemunho da provisão de Deus para os necessitados. A ressurreição do filho da sunamita. Eliseu, movido pela autoridade divina, ressuscitou o filho falecido de uma mulher sunamita.
Este milagre aponta para o poder de Deus sobre a vida e a morte. A cura de Naamã, o sírio. Eliseu curou Naamã de sua lepra, demonstrando que a autoridade de Deus transcende as fronteiras de Israel e é capaz de alcançar até os estrangeiros. O machadinho flutuante. Quando o machado emprestado caiu na água, Eliseu fez com que ele flutuasse, mostrando que a autoridade divina abrange até as situações mais simples e práticas da vida. A autoridade divina também se manifestou na proteção de Eliseu contra seus inimigos. Quando o exército sírio cercou a cidade onde Eliseu estava, o profeta orou e Deus cegou os soldados inimigos. Eliseu então os conduziu até Samaria, onde foram capturados sem derramamento de sangue. Este evento não só demonstra a proteção divina, mas também a sabedoria e misericórdia de Eliseu. A vida de Eliseu nos ensina que a autoridade divina é acompanhada por uma responsabilidade de obediência e fidelidade. Eliseu seguiu a direção de Deus em todas as coisas, não buscando sua própria glória, mas sempre apontando para o poder e a soberania do Senhor. Sua vida é um exemplo de como a submissão total a Deus pode resultar em uma manifestação poderosa de sua autoridade. A autoridade divina na vida de Eliseu é um testemunho poderoso do que Deus pode fazer através de alguém completamente entregue a Ele. Eliseu operou sob a direção e o poder do Espírito de Deus, realizando milagres que apontavam para a glória de Deus e sua vontade soberana. Ao refletir sobre a vida de Eliseu, somos chamados a buscar essa mesma entrega e obediência, permitindo que a autoridade de Deus se manifeste através de nossas vidas para impactar e transformar o mundo ao nosso redor. 2. A seriedade do pecado. Lições espirituais sobre a seriedade do pecado. O pecado é uma ofensa direta a Deus. Os jovens não estavam apenas zombando de um homem, mas desafiando a Deus. Qualquer pecado, especialmente aqueles que envolvem irreverência e desprezo pelas coisas sagradas, é uma ofensa direta ao Senhor. Consequências inevitáveis. A história nos lembra que o pecado tem consequências. Embora Deus seja misericordioso e paciente, há um limite para sua tolerância. Quando o pecado é desafiador e persistente, o juízo divino pode ser rápido e severo. A santidade de Deus. Deus é santo e exige reverência e respeito. A severidade da punição dos jovens sublinha a santidade de Deus e a seriedade com que ele trata a irreverência e o desrespeito. A importância da educação moral e espiritual. A falta de orientação adequada pode levar à irreverência e ao pecado. Este evento destaca a necessidade de ensinar às gerações mais jovens o respeito pelas coisas sagradas e a importância da reverência a Deus. A autoridade dos servos de Deus. Os profetas e líderes espirituais carregam a autoridade divina. Desafiar e desrespeitar esses servos é um ato grave que Deus não toma levemente. A história dos 42 jovens devorados por ursas serve como um lembrete poderoso da seriedade do pecado. Deus não é indiferente às nossas ações e atitudes, especialmente aquelas que envolvem desrespeito e irreverência. Devemos abordar as coisas sagradas com temor e reverência, reconhecendo a santidade de Deus e a autoridade que Ele confere aos seus servos. Que essa narrativa nos inspire a viver de maneira que honre a Deus, respeitando sua autoridade e buscando a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Ao fazermos isso, evitamos as terríveis consequências do pecado e nos alinhamos com a vontade e os propósitos divinos, vivendo vidas que glorificam o Senhor em todas as coisas. 4. O poder da palavra profética. Eliseu, depois de ter recebido uma porção dobrada do espírito de Elias, estava a caminho de Betel. No caminho, ele foi ridicularizado por um grupo de jovens que zombavam de sua aparência e, implicitamente, de sua missão profética, ao gritar: "Suba, careca!" Suba! Esta zombaria não era apenas uma afronta pessoal, mas uma tentativa de desacreditar a autoridade divina que Eliseu carregava. Diante dessa provocação, Eliseu não retaliou com violência física, mas usou a arma mais poderosa à sua disposição, a palavra profética. Ele os amaldiçoou em nome do Senhor. Este ato foi um exercício direto da autoridade espiritual que lhe fora concedida por Deus. Ao proferir a maldição, Eliseu estava invocando o juízo divino sobre a irreverência e o pecado dos jovens. Imediatamente após a maldição de Eliseu, 2 ursas saíram do bosque e atacaram os jovens, matando 42 deles. Este evento não foi um mero acaso, mas uma demonstração clara do poder da palavra profética. A ação das ursas foi uma resposta direta à maldição de Eliseu, mostrando que Deus estava validando e apoiando a autoridade de seu profeta. Autoridade divina delegada. A palavra profética carrega a autoridade de Deus.
Quando um profeta fala em nome do Senhor, suas palavras têm o poder de trazer bênçãos ou juízos. Eliseu, ao amaldiçoar os jovens, estava exercendo a autoridade divina conferida a ele. A palavra como instrumento de juízo, a palavra profética não é apenas para encorajamento e instrução, mas também pode ser um instrumento de juízo. A maldição de Eliseu resultou em uma ação imediata e severa, sublinhando que a palavra de Deus pode trazer consequências graves para o pecado. O respeito ao profeta. Os jovens que zombaram de Eliseu desprezaram não apenas o homem, mas o ofício profético e, por extensão, o próprio Deus. A resposta divina à maldição de Eliseu mostra a importância de respeitar aqueles que falam em nome de Deus. A soberania de Deus. A resposta imediata à palavra de Eliseu destaca a soberania de Deus. Ele é o controlador de todas as coisas e responde às palavras de seus servos de acordo com sua justiça e sabedoria. O impacto da palavra profética. A palavra profética de Eliseu teve um impacto duradouro. A história dos jovens devorados pelas ursas serviu como um poderoso aviso para todo Israel sobre a seriedade do pecado e a necessidade de respeitar a autoridade divina. O poder da palavra profética de Eliseu, demonstrado de forma dramática e inegável na história dos 42 jovens, serve como um lembrete da autoridade e do poder intrínsecos à palavra de Deus. Quando falada por seus profetas, essa palavra é viva e eficaz, capaz de realizar a vontade divina de maneira poderosa. Como cristãos, somos chamados a respeitar e honrar a palavra de Deus, seja ela proferida através das Escrituras ou através de seus servos escolhidos. Devemos reconhecer a seriedade e o poder que acompanha a palavra profética e viver em obediência e reverência, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas e executar seu juízo. Que possamos sempre buscar a verdade na palavra de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos, lembrando do poder e da autoridade que Ele confere aos seus profetas e à sua palavra. 5. A importância da educação e orientação moral. A história dos 42 jovens nos ensina várias lições importantes sobre a educação e orientação moral. Ensinar o respeito pelas coisas sagradas. É crucial que as crianças e os jovens sejam ensinados a respeitar as coisas sagradas, incluindo a palavra de Deus, a igreja e os líderes espirituais. Este respeito é fundamental para uma vida que honra a Deus. Formação de caráter e valores. A educação moral deve focar na formação do caráter e na inculcação de valores cristãos. Isso inclui ensinar sobre a santidade de Deus, a importância da obediência e as consequências do pecado. Responsabilidade parental. Os pais têm a responsabilidade primária de educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Devem ser exemplos de piedade e respeito, ensinando a importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Influência comunitária. A comunidade de fé também desempenha um papel crucial na orientação moral dos jovens. Igrejas e líderes espirituais devem trabalhar juntos para proporcionar um ambiente que promova a reverência e o respeito pelas coisas sagradas. Prevenção de comportamentos irreverentes. Ensinar as consequências do desrespeito e da irreverência pode prevenir comportamentos que desonram a Deus. A história dos jovens devorados por ursas serve como um aviso solene das consequências do pecado. A tragédia dos 42 jovens devorados por ursas é um lembrete contundente da importância da educação e orientação moral na formação das próximas gerações. A falta de respeito e reverência pelos servos de Deus e pelas coisas sagradas tem consequências graves, tanto na narrativa bíblica quanto na vida contemporânea. Como cristãos, somos chamados a educar e orientar nossos filhos e jovens nos caminhos de Deus, inculcando neles um profundo respeito e reverência por tudo que é sagrado. Devemos ser exemplos de piedade e ensinar a próxima geração a viver de maneira que honra e glorifica a Deus, prevenindo assim as terríveis consequências do pecado e da irreverência. Que possamos, como pais, líderes espirituais e membros da comunidade de fé, trabalhar juntos para criar uma geração que respeita, honra e adora a Deus em espírito e em verdade, vivendo vidas que refletem a santidade e a justiça divina. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo na história dos 42 jovens que zombaram do profeta Eliseu e nas lições valiosas sobre educação e orientação moral que podemos tirar dessa narrativa bíblica. Lembramos que a educação moral começa em casa e é reforçada na comunidade de fé. Ensinar os jovens a respeitar as coisas sagradas, a ter reverência e a viver de acordo com os valores cristãos é fundamental para criar uma geração que honra a Deus. Então, se você é pai, mãe, líder espiritual ou membro de uma comunidade de fé, saiba que seu papel é vital na orientação das próximas gerações. Juntos,
podemos construir uma sociedade mais respeitosa e temente a Deus. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores e reflexões bíblicas. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou dessa história e como podemos aplicar essas lições nos dias de hoje. Adoramos ouvir a opinião de vocês. Até logo!